Você já parou para pensar que muitos hábitos aparentemente inofensivos podem afetar diferentes partes do corpo? O coração, o cérebro, os pulmões, o fígado, os rins e até os dentes sofrem as consequências das escolhas repetidas diariamente. É claro que os órgãos não gostam ou odeiam alguma coisa de forma literal. Essa é apenas uma maneira simples de mostrar como certos comportamentos podem prejudicar nossa saúde quando se tornam frequentes. Hoje, você conhecerá 10 hábitos que diferentes partes do corpo prefeririam que você evitasse. Assista até o final, porque o último ponto mostra por que cuidar de apenas um órgão não é suficiente. Antes de começarmos, conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. É sempre uma alegria saber até onde as informações do saúde sempre estão chegando. Número 1. O coração não gosta do excesso de sal. O sal está presente em praticamente todas as cozinhas, mas o problema surge quando ele é consumido em excesso. O sódio ajuda no funcionamento do organismo, participando do equilíbrio de líquidos e da atividade dos músculos e dos nervos. Entretanto, quantidades elevadas favorecem o aumento da pressão arterial. Quando a pressão permanece alta durante muito tempo, o coração precisa fazer mais esforço para bombear o sangue. Isso também aumenta o risco de doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral. A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos consumam menos de 5 gramas de sal por dia, quantidade equivalente a aproximadamente uma colher de chá rasa. Esse total inclui todo o sal presente nos alimentos, e não apenas aquele colocado durante o preparo. Muitas pessoas reduzem o sal da comida, mas continuam ingerindo grandes quantidades de sódio por meio de embutidos, salgadinhos, temperos prontos, macarrão instantâneo, enlatados e outros produtos industrializados. Por isso, observe os rótulos e compare a quantidade de sódio entre produtos semelhantes. Outra estratégia é utilizar alho, cebola, limão, ervas e especiarias para realçar o sabor sem depender tanto do sal. Não é necessário eliminar completamente o sal. O objetivo é evitar o excesso e tornar o paladar menos dependente de alimentos muito salgados. Número 2. O cérebro não gosta de dormir pouco. Durante o sono, o cérebro continua trabalhando. Esse período é importante para a consolidação da memória, a regulação emocional, o aprendizado e a recuperação do organismo. Dormir pouco ocasionalmente pode causar cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade e redução do desempenho no dia seguinte. Quando a privação de sono se torna frequente, os efeitos podem ser mais amplos. A falta de descanso adequado está associada a problemas de saúde física e emocional. Para a maioria dos adultos, a recomendação é dormir pelo menos 7 horas por noite. A necessidade individual pode variar conforme a idade e outras condições. Uma rotina regular pode ajudar. Procure dormir e acordar em horários semelhantes, inclusive nos fins de semana. Evite café, energéticos e grandes refeições próximo ao horário de dormir. Reduza também o uso de celular, televisão e computador antes de se deitar, especialmente quando essas atividades fazem você adiar o sono. O quarto deve estar, sempre que possível, silencioso, escuro e confortável. Se você ronca intensamente, acorda sufocado, sofre com insônia frequente ou permanece cansado mesmo após dormir várias horas, procure avaliação profissional. Número 3. Os pulmões não gostam de ambientes úmidos e com mofo. Manchas escuras nas paredes, cheiro forte de umidade e bolor em móveis não são apenas problemas de aparência. O mofo se desenvolve principalmente em locais úmidos e com pouca ventilação.
Seus esporos e outras partículas podem irritar os olhos, a pele, o nariz, a garganta e os pulmões. Em pessoas sensíveis, também podem desencadear alergias e piorar crises de asma. Para controlar o mofo, não basta apenas pintar a parede. É necessário identificar e corrigir a origem da umidade. Pode existir infiltração, vazamento, condensação ou ventilação insuficiente. Abra portas e janelas sempre que possível e permita a circulação de ar. Áreas molhadas devem ser secas rapidamente. Banheiros, cozinhas e lavanderias precisam de atenção especial. Pessoas com asma, alergias respiratórias ou outras doenças pulmonares devem evitar contato direto com locais mofados. Falta de ar, chiado persistente, tosse frequente ou dor no peito exigem avaliação médica. Número 4. O fígado não gosta do consumo excessivo de álcool. O fígado participa de centenas de funções importantes, incluindo o processamento de nutrientes, medicamentos e substâncias tóxicas. Grande parte do álcool consumido é metabolizada nesse órgão. Por isso, beber em excesso pode causar diferentes formas de lesão hepática. O problema pode começar com o acúmulo de gordura no fígado e evoluir para inflamação, fibrose, cirrose e outras complicações. O risco tende a aumentar conforme a quantidade e a frequência do consumo. Também não é seguro misturar bebidas alcoólicas com medicamentos sem orientação profissional. Alguns remédios podem potencializar os efeitos do álcool, causar sonolência intensa, sangramento ou aumentar a sobrecarga do fígado. Não existe receita caseira capaz de desintoxicar rapidamente esse órgão após o consumo excessivo. A principal medida é reduzir ou evitar a ingestão de álcool. Pessoas com doença hepática, uso de determinados medicamentos, histórico de dependência ou outras condições de saúde devem conversar com um profissional sobre a conduta mais segura. Pele ou olhos amarelados, urina muito escura, inchaço abdominal, vômitos com sangue ou confusão mental são sinais que precisam de atendimento rápido. Número 5. Os ossos e os músculos não gostam de ficar parados durante muitas horas. O corpo humano foi feito para se movimentar. Passar longos períodos sentado pode favorecer rigidez, perda de força, desconfortos nas costas e piora do condicionamento físico. Isso não significa que você precise realizar exercícios intensos o tempo inteiro. Levantar-se, caminhar alguns minutos, alongar-se suavemente e alternar posições já são formas de interromper períodos prolongados de inatividade. As orientações de atividade física para adultos recomendam movimentar-se mais e sentar-se menos. Também indicam, de maneira geral, pelo menos 150 minutos semanais de atividade aeróbica moderada e exercícios de fortalecimento em 2 dias da semana. Esses objetivos podem ser divididos em pequenas sessões ao longo da semana. Uma caminhada, tarefas domésticas, subir escadas, dançar ou pedalar podem ajudar, dependendo das condições de cada pessoa. Quem possui limitações, doenças crônicas ou dores importantes deve buscar orientação para escolher atividades adequadas e seguras. Mais importante do que começar com intensidade é criar regularidade. Número 6. Os rins não gostam da desidratação. Os rins filtram o sangue, ajudam a controlar os líquidos do organismo e participam do equilíbrio de minerais. A água é essencial para essas funções, mas a quantidade necessária varia conforme clima, alimentação, idade, atividade física e estado de saúde. Em dias muito quentes, durante exercícios ou em episódios de febre, vômitos e diarreia, a perda de líquidos pode aumentar. Sede intensa, boca seca, tontura, fraqueza e urina muito escura ou em pouca quantidade podem indicar desidratação.
O melhor hábito é beber líquidos ao longo do dia, sem esperar a sede ficar intensa. A água deve ser a principal escolha. Frutas, verduras, sopas e outras preparações também podem contribuir com a hidratação. Entretanto, algumas pessoas com insuficiência cardíaca, doença renal avançada ou outras condições podem receber orientação para restringir líquidos. Nesses casos, a recomendação individual deve ser respeitada. Beber água em excesso também não limpa os rins nem substitui tratamento médico. Equilíbrio é a palavra mais importante. Número 7. Os dentes não gostam do excesso frequente de açúcar. O risco de cáries não depende apenas da quantidade de açúcar, mas também da frequência com que ele entra em contato com os dentes. As bactérias presentes na placa utilizam açúcares e produzem ácidos que atacam o esmalte. Quando esse processo se repete muitas vezes ao longo do dia, aumenta a possibilidade de surgirem cáries. A Organização Mundial da Saúde considera os açúcares livres um dos principais fatores alimentares ligados à cárie e recomenda limitar seu consumo. Esses açúcares não aparecem apenas em doces. Eles também estão presentes em refrigerantes, bebidas açucaradas, biscoitos, bolos, cereais adoçados, sucos industrializados e muitos outros produtos. Até bebidas aparentemente leves podem conter quantidades elevadas. Além de reduzir a frequência de consumo, escove os dentes com creme dental fluoretado e utilize fio dental. Evite dormir sem realizar a higiene bucal, especialmente após consumir alimentos açucarados. Dor, sensibilidade persistente, sangramento nas gengivas ou dentes quebrados precisam de avaliação odontológica. Número 8. O estômago não gosta quando você come depressa demais. Comer com pressa pode fazer com que a pessoa mastigue pouco, engula pedaços maiores e não preste atenção aos sinais de saciedade. Algumas pessoas também percebem mais estufamento, gases, refluxo ou desconforto após refeições realizadas rapidamente. A relação entre velocidade da alimentação, saciedade e quantidade consumida é complexa, e os estudos não apresentam resultados idênticos em todas as pessoas. Ainda assim, comer com atenção e reduzir a pressa pode facilitar a percepção do próprio corpo. Faça pequenas pausas durante a refeição. Apoie os talheres entre algumas garfadas, mastigue com calma e evite comer diante de distrações intensas sempre que possível. Observe o momento em que a fome começa a diminuir. Isso não significa contar cada mastigação nem transformar a refeição em uma obrigação. O objetivo é permitir que ela aconteça com mais consciência e menos ansiedade. Azia frequente, dificuldade para engolir, vômitos, perda de peso sem explicação ou dor persistente não devem ser atribuídos apenas à velocidade da alimentação. Número 9. O pâncreas e o metabolismo não gostam do excesso de bebidas açucaradas. Refrigerantes, chás prontos, energéticos e outras bebidas adoçadas podem oferecer grande quantidade de açúcar em pouco volume. Como são líquidos, muitas vezes não proporcionam a mesma sensação de saciedade de uma refeição sólida. O consumo frequente pode aumentar a ingestão total de energia e contribuir para ganho de peso. O excesso de peso, por sua vez, está ligado a maior risco de diabetes tipo 2 e outras doenças metabólicas. Não é necessário esperar desenvolver um problema para reduzir essas bebidas. Comece diminuindo a frequência e o tamanho das porções. Água com rodelas de frutas, café ou chá sem açúcar podem ser alternativas, conforme a preferência individual. Também tome cuidado com bebidas que parecem naturais. Sucos, xaropes e preparações adoçadas podem conter muito açúcar. A fruta inteira oferece fibras
e costuma ser uma opção mais interessante do que bebidas açucaradas. Quem já possui diabetes precisa seguir as orientações de seu médico e nutricionista, pois o plano alimentar deve ser individualizado. Número 10. O corpo inteiro não gosta de uma alimentação desequilibrada. Nenhum alimento isolado é capaz de fornecer tudo aquilo de que o organismo necessita. Também não existe um ingrediente milagroso capaz de compensar uma rotina inteira de hábitos inadequados. Uma alimentação saudável deve ser variada, equilibrada, moderada e adequada às necessidades de cada pessoa. Frutas, legumes, verduras, feijões, cereais integrais e fontes adequadas de proteínas podem fazer parte dessa rotina. Alimentos in natura e minimamente processados devem ocupar a maior parte da alimentação, enquanto produtos com excesso de sódio, açúcares e gorduras pouco saudáveis devem ser limitados. Não é preciso buscar perfeição em todas as refeições. O que mais importa é o padrão construído ao longo dos dias e das semanas. Planejar as compras, preparar mais refeições em casa e deixar opções práticas disponíveis pode ajudar. Mudanças graduais tendem a ser mais sustentáveis do que dietas extremamente restritivas. Pessoas com diabetes, pressão alta, doença renal, alergias ou outras condições devem receber orientação individualizada. Agora você já conhece 10 hábitos que podem prejudicar diferentes partes do corpo. O coração precisa de menos excesso de sal. O cérebro precisa de sono. Os pulmões precisam de ambientes limpos e ventilados. O fígado precisa ser protegido do álcool em excesso. O corpo precisa de movimento, hidratação, alimentação equilibrada e cuidados constantes. Agora conte nos comentários. Qual desses hábitos você precisa melhorar primeiro? Dê uma nota de 0 a 10 para este vídeo e diga de qual cidade você está assistindo. Compartilhe estas informações com alguém que também precisa cuidar melhor da saúde. Este conteúdo é educativo e não substitui diagnóstico, consulta ou tratamento profissional. Sintomas persistentes, intensos ou que estejam piorando precisam ser avaliados por um profissional de saúde.